exposição e confrontação das cartas de lei. Olá, navegadores, bons ventos a todos. Há um tempo atrás eu introduzi um assunto na aba de comunidade do canal a respeito da questão da sucessão na monarquia portuguesa envolvendo Pedro I. Eu cheguei a abordar a questão dos tratados que foram assinados entre Brasil e Portugal depois do fim da Guerra Civil. Eu prometi trazer o assunto com mais detalhes e não pude, mas estou trazendo agora. Este vai ser um vídeo longo, profundo. Peço que prestem bastante atenção no conteúdo que eu vou compartilhar a partir de agora. Trata-se de um documento chamado Exposição e Confrontação das Cartas de Lei de 15 de novembro de 1825. Esse documento, que eu vou compartilhar com vocês agora, é de autoria de Faustino José da Madre de Deus. Ele foi marinheiro da Armada Portuguesa, chegou ao posto de primeiro-tenente, pediu demissão, se tornou professor de matemática e filosofia. Mais tarde, ele ingressou na loja maçônica. Depois, ele abandonou a loja maçônica e passou a fazer publicações contra ela. Ele morava na freguesia de São Tomé, onde veio a morrer em 1833. Então, Faustino José da Madre de Deus nos deixou este documento, Exposição e Confrontação das Cartas de Lei. As cartas de lei são aquelas que eu mencionei na última postagem da aba Comunidade do canal, que eu tinha prometido trazer o assunto, estou trazendo aqui com mais profundidade. O Faustino faz um argumento jurídico, uma análise muito séria e muito profunda das cartas que foram redigidas na época da assinatura da paz entre Brasil e Portugal e o subsequente tratado, assinado em 29 de agosto de 1825. Então, sem mais delongas, vamos à leitura. Abre aspas. Não há meio algum de que não lancem mão os inimigos da tranquilidade pública para induzir os incautos e seduzir os ignorantes ao erro e ao desvario. Até serve a esses turbulentos zangões da sociedade civil, para seus malvados intentos, qualquer doutrina que se publique, mesmo para os combater. Apareceu há poucos dias, em um periódico desta capital, certo artigo em defesa da legítima sucessão do reino. E, como ali se dizia, abre aspas, embora o senhor Dom João VI, que Deus tenha em glória, no seu real decreto, em que reconhece seu filho imperador do Brasil e a sua independência, o declare sucessor e legítimo herdeiro do trono português. Fecha aspas. Só uma correção, este documento que eu estou lendo agora é de 1828, portanto Dom João VI já havia falecido. Faustino, portanto, está comentando uma situação ocorrida 3 anos antes. Continuando. Foram logo os incorrigíveis constitucionais comprar muitas daquelas cartas de lei e, mostrando-as com arrogância pelas praças públicas e casas particulares, perguntavam então, quem é o legítimo rei de Portugal? É o senhor Dom Miguel ou o senhor Dom Pedro? Aqui está o decreto. Este inesperado procedimento dos novos tiranos da monarquia fez bastante efeito e causou surpresa em muitas pessoas que, não sendo mal intencionadas, não sabem compreender como em uma carta de lei possam estar declarações que não pertençam à mesma lei. Para destruir, pois, essas perigosas impressões e preocupações, e não para ensinar os estudos revolucionários, porque estes não querem aprender coisa alguma, que seja útil e proveitosa à humanidade, vou explicar e patentear o que são cartas de lei, e depois confrontarei as 2 cartas de 15 de novembro de 1825, de que os insofríveis liberais se têm pretendido servir para sustentar os seus danados embustes.
Cartas de lei são diplomas compostos de duas partes distintas, a primeira das quais se chama narrativa e a segunda, imperatória. A primeira, por si só, nada conclui, nada determina e nada obriga. A segunda, por si só, estabelece preceito e constitui a lei. A primeira, sem a segunda, não dá nem tira direito a pessoa alguma. E a segunda, sem a primeira, impõe obrigações, dá e tira direitos conforme o que nela se determina e manda, e por isso se chama imperatória. A primeira chama-se narrativa porque nela se costuma fazer uma narração dos motivos pelos quais a carta de lei se publica. Esta exposição dos motivos deve ser exata e sem expressão alguma acidental ou característica, que não seja conforme o direito estabelecido. Porém, se o oficial papelista, na exposição que fez dos motivos pelos quais o soberano manda publicar a carta de lei, usa de expressões acidentais ou características, faltas de exatidão, nem por isso depois a carta, se publicar, as pessoas de quem falou da parte narrativa deixam de ficar sendo exatamente as mesmas, e com as mesmas atribuições que tinham e eram antes da carta de lei se publicar. Por exemplo, se o oficial papelista que exarou a carta de lei, falando de Francisco na parte narrativa, declarar que Francisco é fidalgo da casa real e Francisco não tiver esse foro, não ficará sendo fidalgo da casa real, por ter sido assim declarado na parte narrativa da carta. E se o oficial papelista falar de José sem declarar que esse é fidalgo da casa real e José tiver esse foro, não deixará de ficar sendo fidalgo da casa real por não ter assim declarado pelo oficial papelista na parte narrativa da carta de lei. Isto sabido e posto, continuando ele, examinem-se agora as duas cartas de lei juntas, de 15 de novembro de 1825. Na que é marcada com o número 140, aparecem na parte narrativa, nas linhas 25 e 26, estas declarações, abre aspas, houve por bem ceder e transmitir em meu sobre todos muito amado e prezado filho, Dom Pedro da Alcântara, herdeiro e sucessor destes reinos, meus direitos sobre aquele país, referindo-se ao Brasil. Fecha aspas. E, na que está marcada com o número 141, aparecem na parte narrativa, nas linhas 6 e 7, estas palavras, abre aspas, Sereníssimo Príncipe Dom Pedro, Imperador do Brasil, meu sobre todos muito amado e prezado filho, fecha aspas. Ele continua, ora, como estas diversas declarações com que é caracterizado o mesmo príncipe são todas exaradas nas duas partes narrativas das citadas cartas de lei, segue-se que nenhumas nem outras dessas expressões declarativas conferem nem tiram direitos alguns ao senhor Dom Pedro I, imperador do Brasil. Note-se também que, sendo a parte imperatória da carta de lei marcada com o número 140, unicamente para el-rei de Portugal assumir o título de imperador do Brasil, como nela mesma está ordenado, e não aparecendo ali determinação alguma a respeito do senhor Dom Pedro I, imperador do Brasil. Nada pode concluir-se em direito por esta carta de lei acerca dos direitos deste soberano.
Isto é evidentíssimo para todos os homens que não tiverem o entendimento obstruído com as ideias liberais. A parte imperatória da Carta de Lei, mareada com o número 141, é o Tratado de 29 de agosto de 1825. É neste solene tratado que estão definitiva e categoricamente declarados os direitos de cada uma das partes contratantes, relativamente aos dois estados, Brasil e Portugal. Os direitos com que o senhor Dom João VI ficou relativamente ao Brasil foram, para sua pessoa somente, o título de imperador, artigo 1º e 2º. E os direitos com que ficou o senhor Dom Pedro I, imperador do Brasil, relativamente a Portugal, foram nenhuns. Nenhuns. Pedro não tinha direito algum, segundo o tratado, sobre a coroa de Portugal. Continuando. Porque nem ao menos reservou para sua pessoa somente o título de herdeiro e sucessor deste reino. Nem é o rei de Portugal, depois desse solene tratado, pôde de direito exercitar a soberania do Brasil, nem o imperador do Brasil em Portugal, porque a separação está fundamentada e aceita a mediação de Sua Majestade Britânica para o ajuste de toda a questão incidente à separação dos dois estados, Brasil e Portugal. E que questão de maior incidência podia sobrevir à separação dos dois estados do que passar uma das altas partes contratantes a exercitar a soberania no estado da outra? Isto é intolerável. Os solenes tratados não são leis em direito público? Se o senhor Dom João VI sobrevivesse ao senhor Dom Pedro I, quer dizer, em outras palavras, se o filho morresse e o pai continuasse vivo. Se Dom João VI sobrevivesse ao senhor Dom Pedro I, imperador do Brasil, iria o rei de Portugal exercitar a soberania naquele império? Ele pergunta. Consenti-lo-iam os brasileiros? Permiti-lo-ia Sua Majestade Britânica? Pois a instrução neste caso não seria tão irrita como é o caso oposto, porque o rei de Portugal não prometeu recusar proposições de quaisquer províncias do Brasil para se reunirem a Portugal. E o imperador do Brasil, depois de prometer, no artigo 3º, não aceitar proposições de quaisquer colônias portuguesas para se reunirem ao Império do Brasil, aceitou as proposições do mesmo Portugal. Um comentário aqui. Ele usa o termo colônia não porque Portugal tivesse colônias, mas porque na loja maçônica era assim que se falava. Dentro da loja maçônica, eles chamam todos os territórios de ultramar de colônias. Continuando. Mas estes extraordinários e muito notáveis acontecimentos políticos e diplomáticos têm motivos e com facilidade se descobrem confrontando as duas referidas cartas de lei. Então, em outras palavras, esse último parágrafo ele está dizendo o seguinte: de acordo com os tratados, Dom João VI não promete, não dá garantia alguma de que, se mais para frente alguma das províncias do Brasil quiser se separar do Brasil para se juntar de novo com Portugal, Dom João VI não assinou nenhuma cláusula dizendo que ele não permitirá. Então, se acontecesse, por exemplo, de São Paulo querer se separar, Portugal iria aceitar. E aí seria problema do Brasil. Agora, em contrapartida, de acordo com o que a gente lê nos tratados, se alguma colônia portuguesa, entre aspas, algum território português quisesse se juntar ao Brasil, ao Império do Brasil, está em cláusula no artigo 3º que o imperador do Brasil se compromete em não aceitar. Espero que tenha ficado clara essa parte. Continuando. Na que está marcada com o número 140, encontram-se nas linhas 30 a 33 estas palavras.
abre aspas, meus desígnios sobre este tão importante objeto se acham ajustados da maneira que consta do Tratado de Amizade e Aliança assinados em o Rio de Janeiro em o dia 29 de agosto do presente ano, ratificado por mim no dia de hoje. Fecha aspas. Logo, quando esta carta de lei foi exarada, estava o tratado ratificado. E logo, aquela em que o tratado se ratificou foi a primeira, e esta a segunda do dia 15 de novembro de 1825. Mas, pela ordem numérica, apresentou-se a primeira como segunda, e a segunda como primeira, porque na segunda pôs-se o número 140, e na primeira o número 141. Cortou aqui. Vocês entenderam o que fizeram? Foram apresentadas duas cartas ao rei. Foram levadas de volta para Portugal duas cartas. As duas do mesmo dia, assinada em Portugal pelo rei e lá no Rio de Janeiro pelos plenipotenciários. A primeira carta do dia 15, que deveria constar como carta narrativa, foi marcada com o número 141. E a segunda, que deveria ter sido marcado com 141, foi marcado como 140. Então pensaram, ou foi passado para que as pessoas pensassem que a primeira carta era, na verdade, a segunda, e a segunda, a primeira. Para quê? Porque a narrativa e a imperatória ficaram trocadas dessa maneira. Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio. Continuando. Poderia ser atribuído este engano à imprensa ou à máquina impressora se não tivesse sustentado no começo o contexto das mesmas duas cartas de lei. Na primeira, em que se ratificou o tratado, pelo qual o rei de Portugal é autorizado a tomar somente o título de imperador para sua pessoa, e quando ainda não tinha decretado assumir esse título, aparece no começo, abre aspas, Dom João, por graça de Deus, imperador do Brasil. E na segunda, quando já o tratado estava ratificado, quando já o rei se tinha intitulado imperador do Brasil, aparece no começo, abre aspas, Dom João, por graça de Deus, rei do Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves. Fecha aspas. No que se mostra que muito de propósito se quis representar, que esta foi a primeira e aquela a segunda. Ainda mais claramente se prova isso mesmo contemplando bem o resumo da mesma carta para Sua Majestade ver. Abre aspas. Carta de Lei, Constituição Geral e Edito Perpétuo, pelo qual Vossa Majestade Imperial e Real, em consequência do que fora servido prover por sua carta patente de 13 de maio do corrente ano. Então já é uma terceira carta, que é a carta que é o resumo do que foi decidido e enviado para o rei ver. Essas cartas no cabeçalho ou na parte final sempre está escrito para o rei ver. Há muitos documentos primários, cartas patentes, que elas são enviadas escritas assim, né? Para o rei ver. Aí continua a terceira carta. Diz assim: e contrato celebrado pelo Tratado de 29 de agosto do mesmo presente ano, há por bem assumir, de hora em diante, o título de Imperador do Brasil, o rei, né? Unido aos outros títulos de sua real coroa, dando a este respeito as providências convenientes, tudo na forma acima declarada. Fecha aspas. E aí ele vai continuar aqui. Decreto este que já não devia nem podia ter lugar antes de estar ratificado o Tratado da Soberania do Brasil. Pois só com esta ratificação é que o senhor Dom João VI adquiriu o direito de unir o título de imperador do Brasil aos outros títulos de sua real coroa.
E, para se sustentar o engano de ser a outra carta de lei feita depois desta, principiou-se aquela unindo todos esses títulos, ou seja, Dom João, por graça de Deus, imperador do Brasil e rei de Portugal, etc, etc. Note-se também que, no resumo, falando do tratado, não o dá ratificado como devia declarar. E por ser a sua ratificação uma circunstância essencial para ele ser válido e substituir em direito, note-se mais a força da palavra, Constituição Geral e Edito Perpétuo. É assim que está escrito. Ele continua. Lançadas no resumo de uma carta de lei, cujo efeito foi e devia ser passageiro. Cortou aqui. Não sei se vocês entenderam. Todas essas declarações na segunda carta, que de forma irregular colocam a titularia de imperador do Brasil para Dom João VI antes da ratificação do tratado, quando lemos o documento, diz Constituição Geral, total e restrita. E depois diz edito perpétuo na carta, que é a carta narrativa, que não tem poder de decreto, porque como é que vai ter poder de decreto se é a parte narrativa do documento, não é a parte imperativa? Então foi escrito decreto perpétuo no trecho narrativo e não no imperativo. Vocês estão percebendo a maracutaia que fizeram com os títulos? Continuando. Lançada no resumo de uma carta de lei cujo efeito foi e devia ser passageiro. O trecho narrativo das cartas de lei contém elementos passageiros que podem ou não ir parar, ser transferidos para a parte imperatória dos decretos. Então tudo o que se declara na parte narrativa de uma carta de lei é passageiro, ou seja, é passível de mudança, é passível de ser analisado uma segunda ou terceira vez para ver se aquilo é válido. E aí ele continua. Não podia passar da pessoa do senhor Dom João VI. Quer dizer, o título. O tratado diz claramente que o título era para a pessoa de Dom João VI. O título não era hereditário, era passageiro, mas no documento foi colocado como perpétuo. Isso é uma fraude. Continuando. Como havia de ser geral e perpétua, uma determinação que se limita a uma vida somente. Não está aqui patente a malícia? Não se vê que semelhantes expressões não são próprias do fim único para que esta carta de lei foi publicada? Não é visível que tais expressões só podiam ser aplicáveis ao reconhecimento da soberania do Brasil e nunca a um decreto cujo efeito necessariamente seria efêmero? Cortou aqui. Então ficou claro. O Tratado de Paz, assinado entre Brasil e Portugal, foi uma armadilha para tentar transferir a titularia de Portugal para Pedro I. Percebam a contradição, a confusão de termos que se faz. E a explicação que foi dada no começo do texto do Faustino José de Madre Deus, de que esse tipo de documento não pode ter confusões assim, não pode ter contradições assim. E que, mesmo que as tenha, que é o caso que nós temos aqui, a parte narrativa da carta, de uma carta de lei, não confere direitos e nem tira direitos. O que vai conferir ou tirar direitos é aquilo que vem na parte imperatória de uma carta de lei. Continuando. Note-se, finalmente, que, quando na parte narrativa desta carta, na linha 25, se diz, abre aspas, houve por bem ceder e transmitir, fecha aspas, declara-se formalmente que a outra fora a primeira do mesmo dia, a primeira carta. Por quê? Aí ele explica, está escrito houve por bem ceder. Houve é o pretérito perfeito, denota ação completamente acabada. Logo, o tratado estava ratificado, não podia ser mais mudado. Ele continua,
Só assim era completamente acabada a ação de ceder e transmitir, e só a ratificação do tratado se poderiam acomodar aquelas expressões Constituição Geral e Edito Perpétuo. Continuando. Tal foi um dos astuciosos enredos empregados pelos pérfidos e aleivosos agentes da execrável facção maçônica para levarem a efeito suas infernais pretensões. Eles viram que pelo Tratado da Soberania do Brasil ficaram os brasileiros sendo uma nação estrangeira para Portugal, e os portugueses uma nação estrangeira para o Brasil. Viram que por aquele tratado e pelos princípios de direito público universal ficou o senhor Dom Pedro naturalizado brasileiro e, por consequência, excluído de suceder no Reino de Portugal pelas leis fundamentais da monarquia. Viram que em tais circunstâncias passava o senhor Dom Miguel a ser o legítimo rei destes reinos. E sabiam que este celestial príncipe, amparado pelas angelicais virtudes que o adornam, jamais há de condescender com os malvados inimigos da ordem. Viram que os plenipotenciários de Portugal e do Brasil positivamente declararam que formavam o tratado na conformidade dos princípios expressados no preâmbulo, isto é, o cabeçalho onde vão aparecer os títulos. Viram que no preâmbulo não se admitiu nem expressou para o senhor Dom Pedro título algum de realeza, mais do que unicamente o de imperador do Brasil. E, portanto, viram e vê todo homem imparcial que depois do tratado estar ratificado eram insubsistentes, abusivos e maliciosos os títulos de Príncipe Real de Portugal e Algarves. Como está escrito no documento, no tratado, está escrito herdeiro e sucessor destes reinos. Isso é irregular. Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio dele. É irregular, foi um crime cometer, uma fraude. Continuando. Títulos com que o senhor Dom Pedro I, imperador do Brasil, é caracterizado na parte narrativa da carta, marcada com o número 140. Cortou aqui. A carta que foi apresentada depois como se fosse a ratificação, não é a ratificação, porque ela foi marcada com o número 140, então ela foi escrita antes. E aquilo que foi escrito antes é aquilo que está ainda debaixo de revisão, que ainda não era lei, mas foi apresentado para toda a comunidade como se fosse ratificação. Como se Pedro do Brasil estivesse herdando os títulos de Portugal, ele não estava. Ele não estava. Continuando. Eis aqui porque e para que os revolucionários têm dito e dizem que o senhor Dom João VI, no seu real decreto em que reconheceu o senhor Dom Pedro por imperador do Brasil, o declarou herdeiro e sucessor do reino de Portugal e Algarves. Era o que estava dizendo a elite liberal em Portugal. Mas porque estavam dizendo não quer dizer que seja verdade. Era o que estavam dizendo, era o que estavam espalhando lá em Portugal. Continuando. Não sendo, aliás, na carta de lei em que estão essas declarações que se reconheceu a soberania do Brasil. Cortou aqui, mais uma vez, em outras palavras, de uma vez por todas. Estavam espalhando lá em Portugal que assinaram um documento onde o rei reconhecia a soberania e a independência do Brasil e que no mesmo documento reconhecia que Pedro era o herdeiro dele, e isso era mentira. Faustino José nos está explicando que isso era mentira, é falso. Continuando. Foi para dar importância àqueles títulos, que, de fato e direito,
são insubsistentes e dolosos nas circunstâncias e para o fim que foram declarados. Foi para deslumbrar, e com efeito deslumbraram o entendimento de milhares e milhares de portugueses que desejam ser fiéis a seus deveres. Foi para introduzir, como de fato introduziram em Portugal e na Europa, o sistema político de ser o imperador do Brasil, legítimo rei dos portugueses. Eis aqui a causa do espantoso fenômeno diplomático que se viu, de ser o imperador do Brasil, declarado por diplomatas estrangeiros, rei de Portugal, a 770 e tantas léguas de Lisboa. Cortou aqui, novamente. Prestem atenção, ele está dizendo que diplomatas estrangeiros estavam declarando Pedro imperador do Brasil e herdeiro do rei de Portugal antes mesmo que essas cartas voltassem para Portugal. Antes mesmo da imprensa régia haver publicado o que foi decidido lá no Brasil, o que vai fazer, o que não vai fazer, o Brasil vai se separar, não vai separar, diplomatas estrangeiros já estavam lá em Lisboa espalhando aos quatro ventos que o Brasil iria se separar e que Pedro seria imperador do Brasil e herdeiro do trono português. O que era uma mentira. Continuando. Eis aqui por que meios se proclamou entre nós uma carta constitucional, pouco diferente das monstruosas, reprovadas e condenadas Constituições de 1791, 1812 e 1822, que não são outra coisa mais do que o sistema da impunidade do crime. Ele continua: como é certo que para remediar os abusos de uma hora são precisos muitas vezes os cuidados de longas idades. Quanta vigilância necessitam os ministros, quanta circunspecção os príncipes, para não deixarem urdir esses perigosíssimos enredos. Quão necessário e absolutamente necessário é, para a conservação da ordem, extirpar essa infernal maçonaria cujos agentes empregados em toda a parte tudo infestam, em tudo propinam veneno, e de tudo se servem para cimentar o progresso de seus detestáveis trabalhos. Permita Deus que estes avisos sirvam para corrigir o passado, vigiar o presente e prevenir o futuro. E aqui ele encerra o documento dele. Vocês entenderam a explicação dele? Como eu havia explicado resumidamente na aba Comunidade do canal, houve uma maracutaia no Tratado de Paz que pôs fim à Guerra Civil no Brasil. Uma guerra civil que opôs portugueses contra portugueses. Os documentos oficiais que circularam a respeito do tratado, as cartas prévias que foram escritas, foram falsificados, eles foram forjados. Talvez nós nunca venhamos a saber quantos documentos a esse respeito circularam, porque, se vocês se lembram, no começo da leitura, diz que os liberais haviam comprado. Como é que você compra um documento público? Você não compra. Você vai lá e suborna. Porque documentos dessa importância são tombados, quer dizer, eles são mandados para a Torre do Tombo, registrados como todo o restante das leis portuguesas. Ele está dizendo, esse pessoal comprou documentos, subornaram fiscais, subornaram copistas, papelistas, como ele chama, e saíram percorrendo as cidades em Portugal, mostrando documentos fraudados, dizendo que Pedro era herdeiro de Portugal, e não era. Porque Pedro havia sido mencionado como herdeiro hipotético na parte narrativa das leis que geraram o tratado. Mas quando foi redigida a parte imperatória, essa questão da herança sumiu, foi removida. E aí você vê a desonestidade arquivística oficial, você vê que a coisa está toda carcomida e infectada por dentro nos órgãos públicos naquela época, pessoas ligadas à maçonaria, e ele diz isso porque ele foi maçom,
Eu quero acreditar que ele não está simplesmente dando a opinião dele. Ele foi maçom. Então eu creio que ele sabe o que está dizendo. Gente da maçonaria forjou os documentos e espalharam para o povo para causar alvoroço e para lançar as bases de uma armadilha jurídica da qual Pedro poderia se valer para o caso de ele embarcar para Portugal e tentar tomar o reino à força. Então aqui começa a juntar na nossa cabeça as pedras, né, do quebra-cabeça de por que Dom Miguel foi afastado, por que a filha de Pedro I assume como rainha e por que ela é deposta por Dom Miguel. Porque lá as pessoas estavam cientes da armadilha, cientes do que estava acontecendo. Eu não tenho como saber se os próprios plenipotenciários que vieram ao Rio de Janeiro eram partícipes nessa armadilha, nesse novo golpe, porque é um golpe dentro do golpe, em cima do golpe. É uma sucessão de golpes que começa em 1820, lá no Porto, se espalha para o Brasil, infecta o Brasil, vira o Brasil de cabeça para baixo e depois aquela ressaca, não é? Ela tenta voltar para Portugal e precisa de um arcabouço jurídico falsificado para dar certo. E não dá muito certo. Não dá porque eles se depararam com portugueses fiéis lá em Lisboa que perceberam o que estava sendo urdido aqui no Brasil e lá também, e perceberam a participação das potências estrangeiras em dar apoio aos revolucionários, aos liberais, às lojas maçônicas, para destruir Portugal, virar o reino de cabeça para baixo e entregá-lo para as potências estrangeiras. Exatamente como é urdido em um plano manifestado numa publicação de 1821 de um sujeito, um maçom chamado D.C.N. Publicola, na qual ele explica como que os territórios portugueses pelo mundo deveriam ser entregues para os ingleses como barganha para que os ingleses apoiassem as revoluções que estavam acontecendo no mundo ibérico. Os maçons queriam, segundo ele, anexar Portugal à Espanha, dar um golpe na Espanha, tomar a Espanha, depois unir o Brasil à Espanha e criar um império ibérico. E para tanto, para que as potências estrangeiras aceitassem isso, eles iriam barganhar, e a barganha, o objeto da barganha seria todo o ultramar português no mundo. Ou seja, todos os territórios na África, todos os territórios no Oceano Índico, Macau. E aí o Brasil e a Península Ibérica formariam um estado. E talvez até tentariam reunificar os antigos vice-reinos espanhóis para formar um grande império. Um grande império ibérico formado pela Península Ibérica, Espanha e Portugal e o Brasil mais os vice-reinos. Claro, isso a Inglaterra nunca permitiria, mas lendo essa publicação chamada Diálogo sobre o Futuro Destino de Portugal, Parábola Oitava, publicada pelo D.C.N. Publicola, dá para a gente ter um vislumbre do que seria esse plano de unificação de um império maçônico ibérico, mas claro, seria um império fantoche, seria um império tutelado pela Inglaterra. Isso explica também as campanhas de Belgrano na Argentina. Isso explica as campanhas de Simão Bolívar para tentar unificar os vice-reinos espanhóis, como um passo para a grande república maçônica denunciada pelo bispo Dom Vidal, o bispo de Olinda. Uma república que, para vocês que acompanham as minhas publicações na aba de comunidade, viria travestida de monarquia. Então você teria ali uma figura presidenciável, entre aspas, seria um presidente vitalício com pompa. Seria um presidencialismo, na verdade, só que com um nome de monarquia parlamentarista, não é? Exatamente como aconteceu aqui no Brasil. Como tentaram fazer no México e não conseguiram, mas conseguiram fazer no Brasil uma república presidencialista, onde o presidente tem um título vitalício, mas ele tem um título maquiado de imperador. Foi isso que fizeram aqui no Brasil. Isso era o Império do Brasil. Um falso império, uma falsa monarquia. Uma monarquia que não tinha coroa. Tinha coroa
aquele chapéu metálico cheio de joias que se põe na cabeça do sujeito, mas aquilo não é a coroa. Numa monarquia de verdade, aquilo é símbolo da coroa. Aquilo é símbolo da coroa. A coroa, numa monarquia de verdade, representa o poder de Deus que cai sobre a nação. A responsabilidade que esse poder pesa em cima da cabeça do monarca. Mas para quem leu com atenção a Constituição, entre aspas, monárquica de 1824, não tem nada disso lá. Sequer existe na Constituição de 24 a instituição da coroa. Sequer existe na Constituição de 24 a instituição da nobreza. Não há nobres, não há coroa, não há monarca. Há apenas um sujeito que governa de forma vitalícia com uma pompa. Uma pompa que nem cristã é. É uma pompa maçônica, liberal, bonapartista, como vocês queiram. Mas não acaba por aí não. A coisa é pior, é mais grave. E claro, é pior e mais grave, e eu vou torná-la aqui mais interessante, que é a questão de Pedro I ser plebeu. Sim, Pedro I era plebeu. Vocês devem ter percebido que eu evito chamar esse sujeito de Dom Pedro, porque ele não era Dom. Isso não é a minha opinião. Isso é o que diz a lei. A lei portuguesa. Ele fez a separação do Brasil e de Portugal. Então, para a lei portuguesa que ele rejeitou, a rebelião que ele fez contra o pai, a punição está prevista em lei. Não é a minha opinião, é o que está escrito nos documentos. Os documentos primários são os mestres de todas as opiniões. Toda opinião se curva diante do documento. E a lei que ele rejeitou diz, abre aspas, defendemos que nenhum homem, nem mulher, se possa chamar, nem chame de dom, se não lhe pertencer de direito por via de seu pai ou avô da parte de seu pai, ou por nossa mercê, ou que nos livros de nossas moradias com o dito dom andarem. Isto é, Ordenações Joaninas, tomo 3º, livro 5º, título 92, parágrafo 7. Ninguém, segundo a lei portuguesa, pode ser chamado de dom se isso não vier pela lei e se isso não vier pelo lado paterno. Ninguém pode ser chamado de dom simplesmente por um decreto ou por um tratado de 29 de agosto de 25 que te faz imperador do Brasil. Ninguém se faz dom. Aliás, é uma outra coisa que foi desfeita pelo Império do Brasil, porque você desfazendo a nobreza, como eu já expliquei naquele vídeo sobre a falsificação historiográfica, como eu já expliquei no vídeo sobre o Brasil não foi colônia, você não é nobre por causa do título, você tem o título porque você já é nobre. É ao contrário. Então no Império do Brasil será feito ao revés, será feito tudo de cabeça para baixo. Então se o sujeito legalmente buscou a separação jurídica, política, entre um país e o outro, ele não pode requerer os direitos que são advindos do outro país do qual ele está se separando. As palavras de Pedro exatas foram: de hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero do governo português e viva a liberdade do Brasil. Diga à minha guarda que acabo de fazer a independência do Brasil com a separação de Portugal. Amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguem-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Fecha aspas. Isso de acordo com a descrição do padre Belchior de Oliveira. Teriam sido essas as palavras de Pedro. Mas, Leandro, alguém poderia me perguntar, você é a favor de que o Brasil não se separasse de Portugal? Olha, eu já expliquei, eu nunca publiquei nada a esse respeito. Eu tenho sérias críticas contra o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, já expliquei em algumas ocasiões. Não dá para explicar tudo agora. Mas, do que eu li dos diários dos deputados de 1820, 21 e 22, daquilo que eles pretendiam fazer no reino e no Império Português como um todo,
O Império Português estava simplesmente infectado pelos liberais. Eles estavam virando o Império Português de cabeça para baixo. Eles estavam, sim, querendo reduzir o Brasil a uma posição inferior àquilo que ele tinha. O que acontece é que Pedro enganou o povo brasileiro para que obtivesse apoio para a separação de Portugal, contando uma meia-verdade. Uma meia-verdade. Ou seja, as cortes portuguesas realmente estavam planejando fazer coisas horríveis ao Brasil. Contra o Brasil, contra Angola, contra a Índia, contra Macau, contra todos os territórios. Quem está tutelando as cortes é a maçonaria. E quem está tutelando a maçonaria é o governo britânico. E para o governo britânico não havia nenhum interesse em que o Império Português e o Império Espanhol fossem sociedades coesas, fossem sociedades cujos territórios ultramarinos estivessem balizados por um tipo de pacto federativo. Como eu já expliquei 1000 vezes, o Brasil não era colônia de Portugal. Os vice-reinos espanhóis não eram colônias da Espanha. E eu não digo isso pela minha opinião, eu digo isso porque eu li nos documentos, eu tenho a documentação portuguesa completa, eu tenho as ordenações do reino, todas as ordenações. Afonsina, Manuelina, Filipina, Joanina e o Código Brasiliense, que eu gosto de chamar de ordenações brasilienses também. E tenho a lei espanhola também, que eles organizam lá mais ou menos do mesmo jeito que os portugueses fazem as ordenações, os espanhóis fizeram as recopilações. Tenho desde a época da Rainha Isabel até o século XIX, as leis espanholas. Não existe isso de que um território é colônia. Como eu já expliquei, as colônias no Império Português e no Império Espanhol eram outra coisa, que não tem nada a ver com o assunto. Então, essa foi a primeira vez que o Pedro renegou o trono português e todos os direitos que lhe seriam transmitidos pela via paterna. Ele fez isso com a rebelião de 1822 a 25 e depois ele vai fazer de novo, mesmo depois de assinado o Tratado de Paz. Ele vai usurpar o trono português e ele vai ter o apoio descarado das potências estrangeiras. Ele vai ter o apoio da Inglaterra, ele vai ter o apoio dos bancos e principalmente da loja maçônica, que é o mediador entre as autoridades governamentais e esses revolucionários malucos que estão fazendo tudo isso. E Pedro não perdeu apenas o direito de ser chamado de Dom, ele perdeu tudo, inclusive a linha sucessória. Ele perdeu a qualidade de nobreza, ele virou plebeu para a lei portuguesa. Aqui no Brasil ele fazia o que ele quisesse, a Constituição porcaria, mas a lei portuguesa não dava mais esse aval para ele. Então, fazendo a secessão do Brasil, ele consequentemente aboliu as leis portuguesas aqui. Ele aboliu a lei do senhorio, que era a lei que instituía o dom. Porque o dom é uma corruptela latina de dominus, senhor, senhorio. O senhorio é a alçada do dom. O senhorio é a responsabilidade social que o dom tinha dentro da monarquia. Sem contar também que os revolucionários aqui no Brasil se livraram dos livros da nobiliarquia, que era onde estavam registrados todos os nobres nascidos no Brasil. Então, a independência do Brasil foi uma versão 2.0 em miniatura da Revolução Francesa. Os golpistas estavam criando uma república maçônica disfarçada de monarquia, como eu já disse. Os novos títulos de Pedro I não existiam por direito divino, porque ele renegou todos os laços com a monarquia verdadeira, fundada por Dom Afonso Henriques, lá em Portugal. Monarquia a qual lhe transferiria naturalmente todos esses direitos e títulos, se o golpe não tivesse acontecido. Aí eu fico pensando, por quê? Por que o cara foi dar o golpe? Ora, é óbvio, porque ele não queria só Portugal, ele queria a Espanha, ele queria mais. Ele deu o golpe porque Portugal não dava tudo o que ele queria. Então, o que acontece? Esses títulos de Pedro foram adquiridos por direito de conquista. Ora, o que é o direito de conquista? Não é diferente do direito romano, dos primórdios da República Romana, não é diferente do Império Mongol, que saiu conquistando o mundo inteiro,
é simplesmente o direito positivado de conquista. Eu matei você, então agora só resta eu. Então é por isso que eu posso tudo, por isso que eu tenho o título. Eu inventei, eu matei quem tinha o título, como os mongóis faziam, ou eu expulsei quem tinham os títulos, que foi o que ele fez aqui de 1822 a 25, e agora eu passo essa lei ridícula que eu faço o que eu quero, que eu vou chamar ela de Constituição de 24, e vou colocar aqui uma lei civil, e vou excluir a coroa, eu vou excluir a nobreza agora é uma coisa sem responsabilidade alguma, totalmente civil, e vou criar uma monarquia civil, que nem religiosa era. Eles lutaram contra a igreja. Pedro I lutou contra a igreja. Pedro II, o filho dele, pior ainda, era inimigo declarado da igreja. Como que os monarquistas têm a coragem, a audácia de falar que o império foi católico? Ah, mas é que o Papa deu aval, o Papa deu a bênção. Olha, se tivesse mandado uma comissão para o Vaticano para explicar exatamente, sem meias palavras, o que estava sendo feito aqui, o Papa teria excomungado Pedro I, e se o filho dele tivesse a audácia de dizer que era herdeiro e que ia continuar o império, que agora ele seria o imperador segundo, ele seria excomungado também. Então, Pedro rompeu com o direito romano e adotou o direito napoleônico. Pedro se tornou imperador, entre muitas aspas, pelas mesmas vias de usurpação usadas pelo Napoleão. Quer dizer, ele forçou Portugal a transmitir para ele o título. Ele pegou o pai dele pelo colarinho, pôs o pai dele contra a parede e falou: me dá. Foi assim que ele conseguiu o título, por via de conquista. Dom João VI, sabendo que não tinha como deter a revolução que estava acontecendo no Brasil e sabendo que a Inglaterra também já estava de olho no pé dele, no pé de Dom Miguel, e vigiando tudo e tomando conta de tudo, não tinha outra opção senão sentar e falar: ok, vamos fazer um acordo. Dom João VI não era louco. Ele era legalista, mas não era louco para falar: não, eu vou resistir até o fim, não importa quantas pessoas vão morrer. Não importa se a Inglaterra, já pensou? Se ele se recusa e a Inglaterra inventa um pretexto de que vai fazer uma intervenção no Brasil, imagina se acontece isso. A Inglaterra ia tomar o Brasil. Então é isso, Pedro se tornou imperador por via da extorsão. Ele extorquiu o próprio pai, ele extorquiu o governo português, que também tinha um monte de parasitas lá nas cortes, é verdade. Mas o que ele fez foi, ele mentiu para o povo do Brasil e disse: as cortes vão nos escravizar. Sim, é verdade. Eu li os diários dos deputados de 1821. Eles iriam sim fazer coisas horríveis aqui no Brasil. Então Pedro diz: confiem em mim que eu vou libertar o Brasil. Vamos nos separar. E aí, o movimento que não tinha popularidade alguma ganha popularidade. E o que Pedro faz? Ele dá o golpe. Ele faz aqui no Brasil o que as cortes pretendiam fazer. Então ele separou o Brasil, não foi para nos defender das cortes. Ele separou o Brasil porque ele roubou a ideia das cortes. Ele falou: eu vou fazer no Brasil a usurpação que as cortes iriam fazer. Então ele não defendeu o legalismo. Ele rompeu com as leis portuguesas, ele rompeu com a verdadeira monarquia, ele rompeu com o direito romano, ele adotou o direito napoleônico, ele adotou a ética revolucionária, se é que dá para chamar isso de ética. Ele perseguiu e matou os nobres que havia no Brasil, os nobres verdadeiros, ele perseguiu todo mundo, ele confiscou. Em dezembro de 1822, ele passa um decreto confiscando os bens de todos os nobres que havia aqui no Brasil e de todas as figuras políticas que haviam resistido ao golpe, e ele faz, no fim das contas, exatamente o que as cortes queriam fazer. Ele simplesmente afastou a possibilidade que outras pessoas fizessem isso. Ele falou: não, quem vai fazer esse crime sou eu. Quem vai traficar droga nesse morro sou eu. Então vão lá, vamos nos livrar do traficante. Quem vai ser traficante aqui sou eu. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. E aí ele dá o golpe. E aí os revolucionários inventam novos símbolos nacionais, entre aspas. Inventam um brazonamento do Brasil. Um brazonamento totalmente irregular, como eu expliquei numa postagem, não dá para explicar aqui. Ele mistura esmalte com esmalte, mistura metal com metal, não é?
ele pega o losango feminino da Leopoldina, né? Que se você vê a primeira bandeira do Brasil, o losango aparece estreito e de pé. Por quê? Porque esse formato de losango estreito e de pé é o formato oficial dos escudos femininos de acordo com as leis da heráldica. Depois é que a bandeira do Brasil, aquele losango amarelo, vai ficar alargado, vai ficar na horizontal. Então ele inventa titularias para si, o novo governo revolucionário inventa titularias para ele, a loja maçônica inventa coisas para ele, e isso mais ainda vai agravando a situação dele de acordo com a lei. Porque no parágrafo anterior da lei, a respeito do dom, que eu li agora há pouco, diz, abre aspas, pelo que ordenamos que qualquer pessoa de qualquer qualidade, quer dizer, não importa se for nobre, não importa se for plebeu, qualquer qualidade e condição, que novamente tomar armas que de direito não lhe pertençam, perca a sua fazenda, a metade para quem o acusar e a outra para os cativos, e mais, perderá toda a sua honra e privilégio de fidalguia e linhagem. Perde a linhagem, perde direito de sucessão. A pessoa que tiver e seja havido por plebeu. Seja havido por plebeu. Ordenações joaninas, tomo 3º, livro 5º, título 92, parágrafo 2. Então podemos dizer, sem medo de errar, porque isso aqui não é opinião, é texto, é documento primário, está escrito, é lei, é história. Pedro, ao trair seu pai, não só perdeu todos os direitos e privilégios, mas também se tornou plebeu. Então esse parágrafo 2 da lei é referente, ele encaixa com o parágrafo 7 a respeito do nome, do prenome dom. Né? Quem pode ser chamado de dom, quem pode ser chamado de dona. Esse parágrafo 2 é referente ao uso indevido da heráldica. Porque o brasão do Império, como era uma época de revolução, de muito rebuliço, de muito corre-corre, muita bagunça, o brasão foi elaborado de forma irregular, às pressas, desobedecendo várias regras básicas da heráldica. Então, um pequeno exemplo aqui, só para finalizar. O losango amarelo, da Leopoldina, ele jamais deveria figurar no brasão do príncipe regente de forma a ser colocado no coração do escudo. Porque tanto o chefe do escudo quanto o coração do escudo, que é o meio, são reservados para os cabeças masculinos das dinastias. Então o que está fazendo o brasão de Leopoldina no coração? Aí alguém diz, não, mas o Pedro era o cabeça. Sim, mas o losango amarelo vem pelos Habsburgo, né, teoricamente, não é isso? Aí eu pergunto, Pedro por acaso é cabeça da casa de Habsburgo? Claro que não. Claro que não. Por isso que o losango foi parar na bandeira. Aí na bandeira você faz o que você quer. Então, finalizando, caros navegadores, a Carta Patente de 15 de novembro de 1825, a carta que confirmou a rendição de Portugal ante o golpe no Brasil, nela, que era uma armadilha, Pedro estava sendo anistiado. Tem uma pessoa aí pedindo por anistia depois de ter cometido um crime absolutamente inaceitável contra o povo do Brasil? Por isso, para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas sobre se certos crimes devem ser ou não devem ser anistiados, o episódio de hoje nos mostrou que esse tipo de crime que se comete contra um povo inteiro, a ponto de dividi-lo em dois, não é? De dizer que agora são dois povos, um é português, outro é brasileiro. Isso foi um crime. Uma pessoa que comete um crime dessa magnitude não deve ser anistiado. Pedro foi anistiado, e veja só o que aconteceu. A pessoa que comete esse tipo de crime contra um povo inteiro, contra todo um arcabouço civilizacional que pariu esse povo,
e a pessoa vai lá e comete esse tipo de crime. Essa pessoa não deve ser anistiada. Essa pessoa deveria ser banida. Para não dizer outra coisa, né? Para não dizer que ela deveria ser executada. E se fosse também seria justo. Porque a pessoa que é anistiada depois de cometer um crime assim, ela volta. Tá? Essa pessoa volta. Porque se você anistia esse tipo de crime, esse tipo de gente que não tem limites, que não conseguem ver limites, eles vão ver a anistia como um sinal de fraqueza e eles vão voltar. Gente assim que é anistiada, volta. Volta para tentar de novo e volta para tentar pior. E Pedro foi anistiado. E Pedro voltou. E Pedro tentou de novo. E Pedro fez pior. Senhores navegadores que acompanharam essa exposição até aqui, talvez alguém esteja perguntando, mas o que nós, simples mortais, o que nós podemos fazer para evitar que essas coisas voltem a acontecer? Bom, independentemente do que a gente possa ou não fazer, independente das nossas capacidades, ao tomar conhecimento desse tipo de coisa, o mínimo que se pode esperar de cada um de nós é que a gente discorde. É um mínimo. Você não pode fazer nada, mas pelo menos você pode discordar. Pelo menos você pode reprovar. Pelo menos você pode dizer que está errado. Pelo menos você pode dizer que não devia ter sido desse jeito. Pelo menos você pode dizer que havia um jeito melhor para se fazer. Pelo menos você pode blindar o seu coração, a sua alma e a sua mente, e no interior da fortaleza do seu ser você pode dizer para você mesmo: eu não concordo, isso está errado. Fulano de tal pode reunir um exército, dar um golpe, tomar o poder, pode apontar uma arma para sua cara para tentar te obrigar a fazer coisas, mas ele não tem poder para te obrigar a concordar. Ele não terá poder para mudar a ideia, a certeza que você tem no seu coração, de que isto que estão fazendo e de que aquilo que foi feito no passado era um crime, está errado, é imoral, isso não se faz. Porque ninguém tem poder sobre a sua consciência. A sua consciência deve estar limpa. Porque, na verdade, nem mesmo Deus tem poder sobre a sua consciência, porque, no fim das contas, Deus pede contas para aqueles que acreditam em Deus, não é? Deus pede contas aos homens de sua consciência. Mas Deus não imputa a consciência. Deus não manipula a consciência. A sua consciência é o seu escudo, é o seu refúgio, é a sua fortaleza. Nela só manda você.